Hoje teremos o treinamento ali de orçamento paciente. Aqui eu já acessei o sistema, tá? Através do meu login e senha para apresentar as funções. E eu estou utilizando aqui o perfil de recepção consultas operacional, que nele vai ter a função orçamento paciente. Tem alguns outros como financeiro, outros perfis de faturamento e outros setores também terão essa mesma função, tá? Então, basta clicar sobre ela e aqui você vai ter acesso à função de orçamento paciente, onde é possível localizar um paciente específico. Então, eu quero buscar determinado orçamento que já foi feito antes. Pode ir aqui através de localizar ou pelo filtro aqui, informando alguns dados também. E filtrando, ele vai trazer a listagem de todos os orçamentos conforme o filtro. Não somente aqui pelo paciente, mas também por todos que já foram realizados. Aqui foi alguns testes, tá? Que foram feitos. Deixa eu só conferir uma coisinha. E vai ter a listagem. Então, clicando sobre cada um aqui, cada informação no grid, você vai ter acesso a valores, qual o determinado procedimento que foi orçado, que foi realizada a emissão desse orçamento, e bem como os status. Para realizar a criação de um novo orçamento, basta vir em localizar o paciente, porque ele precisa ter um cadastro prévio. Pode ser até um cadastro simplificado ali com nome e data de nascimento, por exemplo, mas ele precisa ter um registro aqui de pessoa dentro do sistema. Eu posso localizar e ele vai trazer a lista ali de todos os pacientes com esse determinado nome. Aqui, caso o paciente, essa pessoa que está orçando ali, não seja cadastrado no sistema, tem a opção aqui de adicionar um novo. Então, aqueles pacientes, aquelas pessoas que não tiverem nenhum cadastro, basta vir aqui e clicar em adicionar. Ele vai abrir o cadastro simplificado, onde você vai informar o nome, a data de nascimento e o sexo ali, que são informações obrigatórias. Assim, ele está pedindo o CPF aqui. Eu vou verificar, depois eu vou até também ver esses campos para ver o que é obrigatório, o que é não, dependendo do setor, com vocês, tá? Que eu vou só preencher um campo aqui, só para a gente seguir aqui no treinamento. Ok. Então aqui eu fiz ali um cadastro prévio. Eu posso colocar algumas outras informações como endereço, telefone, filiação, telefone aqui também, mas não é obrigatório. Posso fechar o cadastro simplificado de pessoa. Ele vai trazer aqui na barra do paciente todas as informações dessa pessoa que eu selecionei, que eu acabei de cadastrar, e automaticamente já vai adicionar um novo orçamento para você informar a data, telefone para contato, sexo, data de nascimento, algumas informações desse orçamento, por exemplo, convênio, caso tenha ali o desconto, aqui o motivo de cancelamento seria só quando cancelasse, e as condições de pagamento, por exemplo. Eu posso adicionar uma observação a esse orçamento, caso não, posso salvar. Então ali eu fiz a capa do orçamento com os principais dados e aqui em procedimentos eu vou selecionar ali os itens desse orçamento. Aqui eu vou primeiro registrar um manual, lançando item a item, material a material, e depois eu vou demonstrar ali o processo de geração através de protocolo, pacote, entre outras formas. Então, primeiramente aqui manualmente, na primeira aba de procedimento, eu vou adicionar e aqui eu posso verificar. Eu posso lançar um procedimento cirúrgico de pequeno porte ou, por exemplo, um exame laboratorial. Vou lançar aqui um exame, basta vir aqui em localizar. Localizando aqui o exame pelo nome,
dosagem de ferro. Aqui eu não vou preencher o valor, porque ele já vai pegar ali conforme a tabela de preço do hospital, que no caso está definida por o particular. Eu vou salvar. Ok. E vou adicionar mais alguns itens. Basta vir aqui em adicionar, localizar. Por exemplo, procedimento cirúrgico e vou salvar. E ele já vai gerando. Deixa eu só recalcular aqui só para ver uma coisa. Eu acho que esse exame não tem na tabela de preço. Eu vou selecionar outro que tenha só para ver o valor. Ok, esse aqui tem o preço. Então aqui eu lancei todos os procedimentos que estão relacionados aqui a esse orçamento. Eu posso lançar serviços e materiais também. Um serviço seria taxa de sala, taxa de internação, entre outras coisas. Ele seguiria o mesmo processo. Você vem adicionar, informa aqui o procedimento, localizando ele pela lupa ali em localizar. Deixa eu ver se tem alguma taxa cadastrada. Tem, mas nenhuma delas está com precificação também. Mas eu vou selecionar uma aqui. Então, coloquei aqui o procedimento. Eu vou salvar. Como ele não tinha precificação nessa tabela, ele ficou aqui com o valor zerado mesmo, tá? Eu vou até ativar uma opção aqui de valor informado, mas o ideal é que já tenha essa precificação, essas tabelas de preço já definidas para o convênio, porque essa importação ainda não foi feita, então ele não traz ali esses preços. O mesmo processo é realizado aqui na aba de materiais e medicamentos, basta vir adicionar, localizar e buscar aquele determinado material, aquele determinado medicamento. Aqui tem um campo de quantidade em todas essas abas, tá? Então você consegue definir a quantidade de procedimentos e de materiais ou serviços. Aqui eu vou deixar como padrão 1 só para ele ir lançando. Ok. Então eu fiz ali todo o lançamento manual desses itens. Eu posso, com o botão direito aqui sobre o orçamento, calcular esse orçamento. Então ele vai fazer todo o cálculo de preço, rateio e tudo mais. Como esses itens aqui não tem essa informação na tabela de preço, ele vai trazer zerado, tá? E futuramente já vai estar tudo certinho. E depois de calcular, eu posso, com o botão direito também, aprovar esse orçamento. Isso significa que o paciente aprovou esse orçamento e está ali assinado por ele, algo do tipo. E em relatórios, visualizar, eu consigo emitir também com as informações ali em formato PDF de todos os itens, valores, toda a relação de precificação e itens desse orçamento. Uma outra forma de gerar o orçamento é através de orçamentos padrões. Então ele seguiria o mesmo processo aqui do orçamento manual, onde você adiciona, complementa com as informações ali do iniciais. E a diferença é que, ao invés de lançar item a item aqui dentro do orçamento, você vai vir com o botão direito, realizar a geração do orçamento através de um orçamento padrão. Então, aqui ele vai abrir o localizador, onde você pode localizar todos os orçamentos padrões já cadastrados. Eu vou demonstrar ali mais para frente como é que cadastra esse orçamento também.
Então aqui eu clico 2 vezes, ok, e ele já vai lançar todos os itens que estão naquele orçamento padrão. Como eu peguei um orçamento de US de mama, ele vai trazer aqui ultrassom. Esse aqui não tinha medicações e não tinha taxa também. Caso tivesse, ele já ia trazer essas informações já com quantidade, procedimento e valor já nas abas relacionadas. Então, e aqui eu posso realizar a impressão ali para assinatura, para entrega do paciente e depois eu posso aprovar esse orçamento. Caso eu aprove o orçamento e precise ajustar algo, eu posso vir aqui com o botão direito, no caso esse aqui que eu realizei a aprovação, e posso também desaprovar esse orçamento. Uma outra forma de realizar o lançamento aqui do orçamento é também colocando a informação inicial. Então sempre tem que colocar essa informação inicial para depois você colocar os procedimentos dentro desse orçamento. E com o botão direito eu posso gerar orçamento através de pacotes. Então, para aqueles convênios que tem ali pacote, ou você vai cobrar ali para um paciente o particular, mas com um pacote já pré-definido. Por enquanto não tem nenhum cadastrado aqui, mas se já tivesse pacotes cadastrados pelo faturamento, ele exibiria aqui. Quando você clicar em OK, ele já vai trazer todos os itens ali relacionados àquele determinado item que você selecionou, aquele determinado pacote. E aqui ele segue o mesmo padrão ali do sistema, com adicionar, excluir, duplicar. A parte de e-mail aqui não está configurada, eu estou vendo ali com o gerente de projetos se no SLI ele vai entrar. A princípio seriam essas opções aqui, onde você imprime mesmo, duplica um relatório a partir de um orçamento a partir de outro e exclui aqui a informação, seguindo da mesma forma. Quando você calcula o orçamento, você pode clicar em ver aqui e informar a questão de desconto. Aqui eu consigo criar regras para percentual de desconto. Então a supervisão pode dar ali até 10% de desconto. O operacional pode dar até 5% de desconto e assim por diante, para ter esse bloqueio do campo ali a depender do perfil que está sendo utilizado. No caso aqui não tem nenhum bloqueio, então eu consigo colocar o percentual ou o valor de desconto que eu quiser aqui, no caso, como não tem essa restrição. E eu vou salvar e ele vai gerar assim. Quando eu salvo aqui com desconto, ele fala que é necessário informar o motivo de desconto. Eu venho aqui abaixo e informo o motivo. E aqui eu coloco uma observação qualquer e salvo. Ok, então eu salvei, eu posso vir e aprovar esse orçamento, que eu vou só desaprovar para mostrar outra questão de status também. Todo orçamento ele tem um campo de status, onde vai ter o status atual dele. Então, aguardando uma cotação, aguardando alguma documentação do paciente, já foi aprovado, que seria o mesmo que vir em botão direito e aprovar. Se foi cancelado pelo estabelecimento, pelo paciente. Então, aqui você tem todos esses status. Por exemplo, cancelado pelo paciente, e aqui eu falo o motivo. E ele sinaliza aqui que esse item foi cancelado pelo paciente. Caso o paciente já tenha uma conta gerada, é possível realizar esse orçamento e atrelar ele a esse atendimento. Então, foi gerado ali esse orçamento, o paciente aprovou e ele já tem um atendimento cirúrgico ali para esse determinado procedimento. É possível vincular um atendimento. No caso, esse paciente não tem nenhum atendimento em aberto, mas se tivesse, eu poderia vincular. Isso aí ele já ia trazer as informações de ali gerenciais, em relatórios gerenciais, de que quais orçamentos foram fechados e quais atendimentos foram cobrados ali para esse orçamento, para esse fechamento, e isso está atrelado também ao faturamento. Então, quando o faturamento for fechar aquela determinada conta e ele tiver vinculado a um atendimento, o faturamento já vai ver todos os itens que foram orçados com os valores e já vai estar lá para ele fechar a conta e realizar ali a cobrança.
Deixa eu só revisar aqui. A gente fez a geração do orçamento manual, incluiu ali procedimentos, materiais e medicamentos. Eu não cheguei a falar, mas aqui quando ele fala materiais e medicamentos está incluso o PMS também, tá? Então ele segue ali naquela mesma aba de materiais e medicamentos onde você lança as órteses, próteses e materiais especiais. Inclusão do status, que é aquele campo de status, e a geração de orçamento padrão por pacote. Esse por RLA eu vou retirar, pois ele não está incluso no Slim. Seria uma outra forma, mas é um segmento diferente. Por padrão vem ali o orçamento padrão e o pacote. E no cadastro simplificado, que seria para cadastrar o paciente. Agora eu vou demonstrar aqui como se cria aqueles orçamentos padrões que aparece aqui na geração de orçamento padrão. Ele é criado nos utilitários. Então, tanto na aba, na tela inicial do sistema, quando você faz o login, aparece no canto ali utilitários, quanto aqui na chamada externa ele aparece aqui também utilitários, no utilitário cadastro geral. Aqui para mim ele está aparecendo essa listagem por conta que eu tenho o ADM de sistema liberado, a administração de sistema para parametrizar. Mas para vocês ele vai aparecer mais enxuto. E um desses itens vai ser o orçamento padrão. O orçamento padrão. Então, utilitários, cadastros gerais, orçamento padrão. E aqui você pode definir um orçamento padrão da instituição. Então, posso adicionar para informar um título para esse orçamento. Aqui eu defino algumas permissões. Por padrão, ali na própria função, ele já permite calcular, já permite cancelar, já permite fazer esses lançamentos automáticos. Então, é somente deixar aqui o situação ativa marcado para conseguir visualizar esse orçamento. Eu vou salvar e aqui eu vou clicar duas vezes para ele aparecer todas as opções relacionadas a esse orçamento padrão. Então temos aqui o procedimento padrão, essas outras abas serão limpas, tá? Essas de documentação e médicos liberados. Ficará somente o material padrão e o procedimento padrão para definir. Aqui quando ele fala material é material e medicamento, tá? E no procedimento padrão dentro desse orçamento eu posso adicionar um novo item, localizar, utilizando a tabela SUS, tabela própria. Aqui eu vou deixar em branco para ele buscar todas as tabelas. E vou pesquisar aqui, por exemplo. O procedimento. Eu vou informar a quantidade e vou salvar. A mesma questão para os materiais e medicamentos. Eu vou em adicionar, busco aqui aquele determinado item, salvo, e a partir daqui, com toda essa definição de itens, eu criei um orçamento padrão. Quando eu voltar aqui na função orçamento paciente e adicionar um novo orçamento ali e selecionar aquela opção do botão direito gerar orçamento padrão e localizar, ele vai ser exibido aqui o item já cadastrado. Eu posso clicar duas vezes e ele vai trazer todos os itens relacionados. A questão de serviços e taxas, ele é cadastrado também aqui em procedimentos. O sistema vai fazer essa diferenciação. Por exemplo, se eu cadastrar aqui uma taxa dentro desse orçamento padrão, quando eu gerar ele através daqui, ele já vai dividir o que é cada item, se é um de procedimento ou se é um serviço para cada local definido. Ok?
Eu vou incluir aqui também na documentação essa parte de utilitários que ela não estava. Eu acho que com isso a gente pode encerrar. Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que queiram que eu retorne para mostrar? Não, não, José. Até aqui tá tudo ok. Maravilha. Então, como esse treinamento aqui é mais para orçamento, ele foi mais curto, né? Eu acho que estava definido para uma hora de treinamento, mas foi 30 minutos ali. Como era só uma função, né? Foi mais rápido. Então, eu vou pedir que vocês coloquem ali o e-mail e o cargo e o nome completo para me colocar nessa documentação e já encaminhar também o vídeo do treinamento para vocês.